preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Nós estamos iniciando mais um programa Manancial. Nesta oportunidade é um prazer estar aqui comunicando até você ou a você a bendita Palavra Santa de Deus. O texto que nós vamos estar fazendo leitura se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 até o verso 8, que nos diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual Pedro, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Retornamos então com a programação Manancial desta semana e nós estaremos percorrendo então, discorrendo ao longo do programa, nos seus 4 blocos, sobre esta experiência que vivenciaram estes 2 apóstolos de Jesus, Pedro e João, nessa experiência da igreja nos seus dias iniciais, a igreja primitiva, recém-fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema vai estar justamente baseado aqui nas palavras do apóstolo Pedro, dirigindo aquele coxo que era colocado à porta do templo, quando ele diz: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. E o nosso tema: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O tema, portanto, do programa de hoje é: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quero convidar você para trilharmos aqui os caminhos da palavra de Deus. Quero chamar você para que nós nos reportemos para este momento tão bendito da Igreja de Jesus Cristo, dando seus passos iniciais. Era uma igreja que estava de forma efusiva tomada pela ação do Espírito Santo. No capítulo anterior deste capítulo que acabamos aqui de fazer leitura, encontramos a narrativa da vinda do Espírito Santo, cumprindo a profecia que fora anunciada, trazida aos homens por meio de Joel, o profeta Joel, lá na Velha Aliança, no Velho Testamento. No capítulo 2, versos 28 e 29, ele nos diz assim, lá em Joel: E acontecerá que nos últimos dias derramarei, o Senhor dizendo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Vossos filhos terão sonhos, vossos velhos sonharão, vossos filhos profetizarão, e assim por diante. Esta profecia de Joel se cumpre então aqui, agora na vida da igreja, que estava realmente sendo capacitada, recebendo revestimento, a autoridade do céu, para efetivamente realizar a obra do Senhor. E quando nós vamos então, na sequência, fazendo leitura, chegamos aqui no capítulo 3, nos primeiros passos da igreja, realmente manifestando as suas primeiras obras,
tendo as suas obras confirmadas pela presença do Senhor, agora através da pessoa santa, poderosa e bendita do Espírito Santo de Deus. Quando eles então estavam habituados a esta vida fervorosa, muito motivada em função da presença e ação do Espírito Santo que atuava de forma intensa na vida deles, diz aqui o texto, na narrativa bíblica, que Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, eles tinham uma reunião de oração no templo, no santuário. E em cada uma das reuniões que ali acontecia, afluíam para ali muitas pessoas. E é evidente que a liderança da igreja, que aqueles que eram os apóstolos de Jesus, aqueles que foram testemunhas oculares da manifestação do poder de Jesus no ministério de Jesus, da efetiva realização do ministério de Jesus, agora haviam assumido esta responsabilidade. Fazemos lembrança das palavras de Jesus lá aqui no livro de Atos, capítulo 1, e o verso de número 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Estavam então agora cheios do Espírito Santo, estavam agora destemidos, ousadamente, muito encorajados, realmente fazendo a obra do Senhor. E esta condição de estarem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, ela se dava em função de uma permanente vida de comunhão, de oração. Por isso a Bíblia trazer essa narrativa. E subiam Pedro e João juntos ao templo a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. Provavelmente nós não encontramos aqui na Bíblia a narrativa de outros momentos de oração, não é? Com exceção quando Pedro estava encarcerado, a igreja fazia constante, contínua oração a favor dele diante de Deus, intercedendo por ele, e aí o Senhor envia lá o seu anjo, não é? Mas uma narrativa semelhante a esta, de uma outra hora além desta hora nona, a Bíblia não nos traz, mas provavelmente esta atitude de orar era uma constante na vida da igreja. Era uma atitude constante, fazia parte da jornada da igreja. E daí entendemos que Deus estava presente, honrando em todas as ações que eles tinham, eles estavam sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. Pois bem, neste momento, ou neste contexto, não é? Nesta situação motivacional, buscando a Deus, indo ao templo para a oração, para falar com Deus, diz a Bíblia que ali na porta do templo, a porta chamada Formosa, não é? Haviam várias portas no templo, mas especialmente aquela porta chamada Formosa, todos os dias, um homem coxo, um homem com problemas de deficiência física, um homem que não se movimentava, não se locomovia naturalmente, por ter este defeito físico, esta condição de debilidade física, ele era então trazido por pessoas ali e ficava à porta do templo, em função de uma grande afluência, não é, de pessoas, transeuntes entravam e saíam ao templo. Neste grande fluxo de pessoas, então ele estava ali fazendo a sua esmola, pedindo esmola a muitas pessoas, as pessoas que por ali passavam. Diz o texto, não é, que todos os dias o punham à porta do templo para pedir esmola aos que entravam. Muitas pessoas, provavelmente, ao chegarem no templo, viam aquele homem à porta ali mendicando.
Mas eu fico imaginando que a grande maioria das pessoas simplesmente ignorava a condição daquele homem, ignoravam a postura daquele homem em mendigar, em pedir a sua esmola. Mas naquele dia em que este homem estava ali a fazer a sua esmola ou a pedir as esmolas, ele teve a felicidade de estar exatamente no momento em que os apóstolos Pedro e João estavam por adentrar o templo. Quando eles estão então por entrar ou adentrar, eles contemplam a figura daquela pessoa, e contemplam aquele homem que a Bíblia não nos traz o seu nome, apenas a Bíblia nos apresenta, o autor nos apresenta como sendo o coxo que era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Esta situação, este cenário, esta visão, não é, que eles visualizam, esta situação que eles visualizam, eles são comovidos por esta situação. Eles são comovidos por esta situação. E então nos diz a Bíblia que Pedro e João olham para ele olha para ambos, imaginando que haveria de receber alguma esmola. Fico aqui, não é, conjecturando, ele estendendo as suas mãos, pensando que haveria de receber alguma esmola. E para a surpresa daquele moço, para a surpresa daquele rapaz, a Bíblia nos diz que Pedro então libera a sua palavra: nós não temos prata, não tenho ouro, mas aquilo que tenho, isso te dou, em nome de Jesus